Quem precisa de 9 horas de sono por dia, se estiver dormindo 5, 6 horas por dia, essa pessoa nunca vai ser bem produtiva. Essa pessoa vai estar sempre fadigada. Ela vai estar sempre aquém da sua capacidade de produção. Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre saúde do sono. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Sérgio Moura. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Maranhão, fez residência médica em neurologia no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e fez especialização em medicina do sono no Instituto do Sono da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Olá, Dr. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós agradecemos muito pela sua presença aqui hoje. Então, antes da gente ir para as perguntas, o que o senhor acha de se apresentar? Falar um pouquinho sobre quem o senhor é, sua trajetória, por que escolheu trabalhar com essa área de medicina do sono? Oi, Juliana, que bom, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, contribuindo com esse projeto maravilhoso e poder falar sobre um tema que é minha especialidade, que é um tema que eu gosto muito, que faz parte do meu dia a dia de trabalho. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Bem, Juliana, eu sou médico neurologista, né? Sou formado pela UFMA e tenho, como você relatou, né? Tenho residência médica em neurologia e depois escolhi fazer sono, né? Porque a neurologia é uma área muito vasta, muito ampla e atualmente tem sido necessário uma subespecialidade. A quantidade de conhecimento é enorme em neurologia e a gente consegue se dedicar, escolher alguma área para se dedicar melhor. E a medicina do sono é uma área muito instigante. O estudo das doenças do sono, da fisiologia do sono é muito instigante. Felizmente, a medicina do sono se tornou uma especialidade. É uma área de atuação da neurologia, da psiquiatria, da otorrinolaringologia e da pneumologia. Então, as várias doenças do sono podem ser abordadas por profissionais diversos. E dentro disso a gente dá a nossa contribuição do neurologista no tratamento das doenças do sono e na compreensão dessa fisiologia, desse funcionamento fabuloso da função noturna do cérebro, né? Essa função que todo mundo subestimava durante muito tempo e que agora a gente já conhece um pouco melhor a importância do sono para a saúde humana. Sim, com certeza. É uma área muito interessante e, como o senhor mesmo falou, está inserida em várias outras áreas. Então, realmente tem uma abrangência e uma importância muito grande. É isso mesmo. Interessante falar que a medicina do sono, muitas pessoas não conhecem a especialidade e é interessante a gente falar que é uma especialidade que, por ser recente, ela já surgiu de forma multidisciplinar. A gente trabalha em parceria com o fisioterapeuta do sono, com o psicólogo do sono, com o fonoaudiólogo do sono, com o odontólogo do sono. E todo mundo já existe formação específica para cada uma dessas profissões na área do sono. E realmente é uma área muito instigante, é muito interessante a gente poder estudar as doenças e o funcionamento do sono. Com certeza, e eu acho que essa abordagem multidisciplinar é muito importante para que se possa dar um tratamento adequado a essas doenças, porque, como a gente já falou, a abrangência é muito grande, então é muito importante ter essa abordagem. E, começando com as perguntas que a gente trouxe hoje, Dr. Sérgio, é importante a gente mencionar que sempre se falou muito sobre saúde e higiene do sono, através do senso comum que fala que as pessoas devem dormir 8 horas por dia. Embora a forma como isso funciona não seja tão divulgada. Mas, diante disso, por que é importante discutir a saúde do sono? E esse ditado, esse conhecimento popular de que a gente deve dormir 8 horas por dia, ele está correto? Sim, corretíssimo. Mas com algumas ressalvas, Juliana. Veja bem, por que a gente precisa dormir uma determinada quantidade de horas de sono por dia? Simplesmente é porque o sono, ele na verdade, ele não é uma vontade individual.
ele é uma necessidade fisiológica. E justamente as funções do sono, elas surgiram, o entendimento dessas funções, elas surgiram justamente do estudo das privações de sono. Para a gente entender para que o sono servia, precisou estudar inicialmente em animais quais seriam os efeitos da privação de sono, né? Então, vamos ver o que acontece se o indivíduo não dormir durante um período. E é interessante que um estudo do final do século XIX, inclusive uma pesquisadora, uma mulher chamada Manasseini, ela pesquisou a privação de sono em cães, e uma espécie específica de cães, obviamente, e foi visto que esses cachorros eles iam a óbito cerca de 6 dias depois da privação total de sono, né? Então eles eram monitorizados, submetidos a permanecer acordados por conta de estímulos durante 6 dias consecutivos, e esses cães morriam. E baseado nisso, outros estudos em animais conseguiram replicar esse mesmo desfecho. Posteriormente, isso foi mais detalhado sobre alterações em órgãos. Dependendo da espécie de cães, é um pouco diferente a quantidade de dias que a espécie consegue sobreviver. No entanto, a gente pôde concluir que o sono seria uma função vital, é necessário para a sobrevivência humana. Ninguém consegue, nem animais conseguem viver depois de um período longo de privação de sono, tá? E a partir daí a gente começou a entender que qual seria a quantidade mais adequada de sono para o indivíduo. E o que a gente sabe hoje é que essa quantidade de 8 horas de sono é uma quantidade média. Então, a média da população precisa de 8 horas de sono. Mas isso da população adulta. Mas essa quantidade de horas de sono, ela muda de acordo com a idade. As crianças, né, os bebês, as crianças precisam de mais horas de sono. Por exemplo, o recém-nascido precisa de 20 horas de sono, 18 horas de sono por dia. À medida que a criança cresce, essa arquitetura do sono muda. Então, o bebê, por exemplo, dorme vários cochilos ao longo do dia, né? Períodos de 2 horas intercalados com períodos de acordado. A criança pequena tem necessidade de dormir no final da manhã ou no começo da tarde. E a partir da adolescência, a partir dos 5, 6 anos de idade, esse sono já se concentra quase exclusivamente no período da noite, e na adolescência isso se consolida. E o adolescente, ainda o adolescente precisa de 9, 10 horas de sono. Na idade adulta, essa média é de 8 horas, e na terceira idade, a média é de 7 horas, às vezes até um pouquinho menos. Bem, mas é interessante a gente saber que alguns indivíduos precisam de uma quantidade menor de sono e se sentem bem. E outros indivíduos precisam de uma quantidade maior de sono. Tem gente que só se sente bem com 9 horas de sono, com 10 horas de sono, mesmo na idade adulta. Enquanto outros pacientes, outras pessoas conseguem dormir 6 horas e meia, 6 horas e se sentirem bem. São pessoas que acordam às 4h30 da manhã e conseguem iniciar suas atividades de forma muito satisfatória e bem dispostos. Então, esses indivíduos a gente chama de dormidores curtos, né? Os que dormem pouco e precisam de pouco sono, e os dormidores longos, as pessoas que precisam de um pouco mais de sono, tá? Sim, certamente, professor. No caso, então, cada organismo vai ter aquela necessidade mais particular, né? A gente tem essa regra geral, mas aí cada um vai adaptando para a sua própria realidade, para a sua própria fisiologia, né? Isso, e é interessante a gente entender isso, porque muitas pessoas que dormem pouco têm a sensação de que têm insônia. Mas são indivíduos que dormem, por exemplo, 11 horas da noite e acordam às 5 da manhã. E esse indivíduo conseguiu dormir 6 horas adequadamente e se sente bem, né? E isso é fisiológico ao longo do tempo. Então, ao longo dos anos, a pessoa sempre dormiu essa quantidade, ele sempre se sentiu bem, acorda bem disposto, tem concentração durante o dia, etc. Ao passo que o indivíduo que é dormidor longo, que precisa de 10 horas de sono para se sentir bem, quando ele dorme 8, que é o que o senso comum
diz que é suficiente, esse indivíduo está o tempo todo privado de sono. Ele dorme 8 horas e ele acorda cansado, indisposto, ele tem vontade de dormir mais. Na primeira oportunidade de dormir, ele tem que dormir. E é um exemplo típico dos adolescentes, né? Os adolescentes têm essa necessidade maior de sono, não conseguem, porque as atividades sociais acabam ocupando muito tempo, o estímulo com telas luminosas, atividades de lazer noturnas ocupam o tempo. A pessoa acaba dormindo muito tarde e tem que acordar cedo para ir para a escola ou cumprir suas obrigações da vida cotidiana, e esses indivíduos se tornam privados de sono. E essa privação de sono, ela traz sintomas durante o dia, né? A pessoa tem indisposição, dificuldade de concentração, irritabilidade, sonolência. É aquela pessoa que está o tempo todo querendo dormir, que não consegue não consegue ver uma cama vazia que quer deitar, né? Não consegue ver uma poltrona no sofá que quer cochilar. Então é mais ou menos isso. Mas não é a única causa de sonolência. Existem doenças que causam sonolência durante o dia. Sim, com certeza. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que às vezes as pessoas se sentem pressionadas a se encaixar nesse padrão das 8 horas de sono, que tem que ser isso e pronto. E se não dormem esse tanto, se o corpo não pede essa quantidade específica de horas de sono, acham que tem alguma coisa errada com elas. Mas não é bem assim, né? Porque é uma coisa que realmente é muito particular de cada um. Então, se a pessoa se sente bem e se sente produzindo bem com aquela quantidade de horas, então tá ok, né? Isso mesmo. Inclusive, a presença de sintomas diurnos são uma peça-chave para a gente entender se está havendo algum distúrbio do sono, se o indivíduo está privado de sono. Além dessa obrigação de dormir, dessa ideia de que é uma obrigação de dormir uma quantidade X de horas, padrão para todo mundo, existe o contrário também, né? Existe uma linha de pensamento também que acha que dormir é perda de tempo, né? Que para você ser vencedor na vida, você tem que dormir tarde e acordar muito cedo. Que você pode acordar às 4 horas da manhã e fazer academia tranquilamente e ser um super-homem, uma super mulher, né? Altamente produtiva. E isso é um equívoco. Quem precisa de 9 horas de sono por dia, se estiver dormindo 5, 6 horas por dia, essa pessoa nunca vai ser bem produtiva. Essa pessoa vai estar sempre fadigada. Ela vai estar sempre aquém da sua capacidade de produção. Então, a gente precisa entender que essa necessidade de sono ela varia de indivíduo para indivíduo, né? Dentro dessa faixa, dentro dessa média. E a gente precisa também aprender a reconhecer a nossa necessidade de sono, a respeitar esse ritmo biológico que ele é endógeno, ele não é, ele depende muito pouco das nossas atitudes, ele é ditado pelo nosso relógio biológico interno. Existem estruturas cerebrais já bem definidas nesse processo e a gente não consegue modificar isso. E para que a gente possa estar bem e produzir intelectualmente e fisicamente de forma adequada, a gente precisa cumprir essas horas de sono de forma relativamente regular. Sim, doutor Sérgio, uma coisa que eu acho muito interessante disso que o senhor falou é essa questão de a pessoa se achar um super-homem, uma super-mulher quando dorme pouco. E isso contradiz muito uma palestra do TED Talks que eu assisti recentemente, e que inclusive eu recomendo bastante, que é de um pesquisador chamado Matt Walker. E o nome da palestra é Sleep is Your Superpower, ou seja, o sono é o seu superpoder. Então tem um pesquisador que dedicou inúmeras pesquisas a esse tema, dizendo que na verdade dormir é o nosso superpoder, que é capaz de melhorar nossa saúde, nossa vida em diversos aspectos e não ficar acordado, como muita gente pensa. Então eu acho bem interessante isso. Pois é, inclusive contradizendo uma prática comum, né, que todo mundo já passou por isso, né, passar uma noite acordado na véspera de uma prova para tentar estudar mais, para poder chegar na prova e ter mais conhecimento, é uma armadilha, né? A gente precisa dormir bem antes da prova, porque o sono tem um papel fundamental na consolidação da memória. E existem inúmeros trabalhos
relacionados de testes de função cognitiva antes, com e sem privação de sono. Então você pega um grupo que dormiu uma noite bem, você sujeita eles a uma bateria de testes de aprendizado antes de dormir e no dia seguinte, e compara o desempenho com quem não dormiu, com quem passou a noite acordado. Então o desempenho é completamente diferente. Esses testes, tanto em animais quanto em humanos, é categórico, né? A privação de sono, ela prejudica o aprendizado, prejudica a consolidação da memória. Até mesmo em ratos você consegue testar isso, né? Em laboratório. Os ratos submetidos a encontrar um caminho dentro de um labirinto, eles encontram mais fácil se eles tivessem dormido bem. Ao passo que os ratos privados de sono, eles têm uma maior dificuldade para encontrar o caminho de saída, desde que você tenha ensinado eles antes a encontrar esse caminho. Então, é uma coisa que a gente... É um paradigma que a gente tem que derrubar realmente, né? O sono é necessário para se produzir melhor, né? É o nosso superpoder, sim. Sim, com certeza. E, Dr. Sérgio, a gente sabe também que com essa pandemia da Covid-19, a rotina das pessoas mudou drasticamente, devido, por exemplo, ao maior tempo de uso de aparelhos eletrônicos, longos períodos de isolamento social e também o medo constante. E a gente também sabe que muitas pessoas têm tido noites de sono mal dormidas durante a pandemia e tem havido uma preocupação maior com esse tema. Então, por que as pessoas têm dormido tão mal durante esse período? E o que levou a população a se preocupar mais com o tema da saúde do sono? Então, Juliana, a privação de sono, na verdade, a pandemia, ela levou a um verdadeiro laboratório de insônia, né? A situação da pandemia trouxe praticamente todos os fatores capazes de causar um prejuízo para o sono, né? Desde o estresse emocional, alteração do ritmo circadiano, alterações de hábitos diários. A gente pode detalhar um pouquinho isso, né? Então, assim, com relação ao estresse que a pandemia trouxe, né? Então, existem os estresses relacionados às incertezas, como medo de adoecer, medo de perder ou de que algum familiar adoeça, as preocupações relacionadas com finanças e com o futuro incerto, por exemplo, o fim da pandemia, né? O futuro das profissões, o futuro dos negócios, no caso dos empresários, né? E dos pequenos empresários, e até mesmo o medo do desconhecido. Tudo isso gerou uma situação de estresse intenso e que faz com que as pessoas naturalmente se sintam mais hiperalertas. Esses pensamentos, eles povoam a cabeça também na véspera do sono, né? Na hora que você vai deitar na cama. Além de ativar circuitos de hiperalerta sistêmicos, orgânicos, como a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Então aumenta cortisol, aumenta níveis de adrenalina, tudo isso favorece ficar acordado. Esses são os mecanismos cujos quais o estresse ativa a insônia de uma maneira geral. E além disso, houve uma grande alteração das rotinas das pessoas. Então, houve perda dos horários de trabalho, né, dos horários de lazer e de estudo. Houve a questão do confinamento, com uma menor exposição à luminosidade, à luz natural, né? A gente passou a ficar mais tempo dentro de casa, ou sem estímulo luminoso suficiente, ou com estímulo luminoso artificial, que não é suficiente para estimular o nosso relógio biológico interno. Além disso, algumas pessoas passaram a trabalhar em esquema de home office, e esse home office implicou em uma exposição excessiva a telas de computador, a uma perda da rotina que é necessário, a gente chama isso de pistas ambientais. O nosso relógio biológico, ele precisa se nutrir de pistas ambientais de forma praticamente ininterrupta. Então são acontecimentos, rotinas e estímulos naturais
que sinalizam para o cérebro que horas são. Por exemplo, a rotina o horário de ir para o trabalho, o horário de tomar banho, a exposição solar, etc. Então, tudo isso são pistas ambientais. A gente perdeu isso. O home office, a pessoa que trabalhava às 8 horas da manhã, o home office ele pode começar às 10, ele pode começar às 11 e terminar às 11 da manhã e terminar às 7 da noite, terminar às 8 da noite. Então, essa flexibilidade, ela tem algumas vantagens práticas, mas ela tem desvantagens também do ponto de vista biológico. Além disso, essa questão da exposição à tela do computador, né? Uma exposição excessiva a um brilho intenso que pode acabar atrapalhando o sono à noite, atrasando o sono da noite. E por quê? Por que isso acontece? Porque a gente precisa da liberação de melatonina à noite, que é o hormônio do sono, é liberado pela glândula pineal, que é uma glândula que fica dentro do crânio. E a glândula pineal, esse mecanismo de liberação da melatonina, ela é sensível à luz. Quando você tem estímulo luminoso intenso, você tem uma inibição da liberação de melatonina e você tem também uma predisposição de que a melatonina seja liberada mais tarde, mesmo depois de cessado o estímulo luminoso. E isso, as telas de computadores e de aparelhos celulares são perfeitas para fazer isso, por conta da intensidade da luz e do espectro da luz que existente nessas telas. E, além disso, a gente teve uma maior exposição à tela de aparelhos celulares e estímulos de redes sociais. Principalmente na primeira onda, né, onde houve lockdown em alguns estados, onde as pessoas ficaram sem atividades de lazer, as pessoas passavam horas, né, debruçadas ao celular, ao tablet, e isso tudo é estímulo luminoso inibindo a liberação de melatonina, né, propiciando, portanto, insônia ou então atraso de fase do sono, a pessoa dormir tarde e acordar mais tarde. E o resultado de tudo isso são perda das pistas ambientais, como já havia sinalizado, e uma desincronização desse relógio biológico. E esse relógio biológico, ele não é teórico, tá? Ele é formado por estruturas cerebrais já bem conhecidas. A estrutura cerebral mais importante chama de núcleo supraquiasmático, é um pequeno núcleo localizado na região do hipotálamo, e que possui conexões com outras áreas do cérebro, inclusive que regula horários de apetite, de temperatura corporal, liberação de melatonina pela glândula pineal, entre outras funções. Então, esse relógio biológico, ele é concreto, a gente precisa dessas pistas ambientais, a gente precisa de uma rotina, a gente precisa estar exposto à luz durante o dia e ao escuro durante a noite para que ele funcione da maneira adequada, e a pandemia nos fez perder tudo isso. Realmente, Dr. Sérgio, acho que são inúmeras mudanças que acabaram contribuindo para que esse quadro se instalasse. E é uma coisa a qual a gente precisa estar bem atento, porque acho que existem alguns fatores que a gente realmente não controla, e existem outros fatores que a gente pode tentar adaptar para ver se melhora um pouco essa situação. E com relação às situações que a gente não pode controlar, um exemplo são as pessoas que acabam tendo que passar por privação do sono porque trabalham no turno noturno, como seguranças, motoristas, profissionais da saúde, entre outros. Então, quais são as consequências para essas pessoas com relação ao sono delas? Muito bem, Juliana. Olha, o sono noturno, ele possui uma certa organização. A gente chama isso de arquitetura do sono. Então, as fases do sono, elas são organizadas e elas se sucedem em uma sequência que é fisiológica. Esse ciclo das fases, que é o estágio 1, 2 e 3 e o sono REM, eles se repetem ao longo da noite 3 a 4 vezes. E durante o sono existe uma série de mecanismos fisiológicos necessários para o organismo, como por exemplo o pico da liberação de alguns hormônios. Isso acontece à noite. Por exemplo, a prolactina, que é o hormônio da lactação, o GH, que é o hormônio do crescimento,
os picos de gonadotrofinas, que são os hormônios sexuais, testosterona, o FSH, eles têm um pico noturno. Da mesma forma, a gente tem uma redução dos níveis de cortisol, e esse cortisol ele vai ter um pico nas primeiras horas da manhã, e tudo isso a gente chama de ritmo circadiano. Então, existem outros hormônios também que possuem essa influência circadiana. Por exemplo, os hormônios da saciedade e o hormônio da fome, que é a leptina e a grelina. Então, existe um ciclo circadiano, quer dizer, ao longo de 24 horas, esses hormônios eles têm uma distribuição que se repete em uma curva a cada dia. E o sono é fundamental para essa homeostase, para essa regularidade. Entre outras funções do organismo, como, por exemplo, modulação do sistema imunológico, que é feita durante o sono. Mas o que eu quero te dizer com isso é o seguinte: a privação do sono a gente nem discute, né? Privar o indivíduo de sono, como a gente falou lá no começo da entrevista, é capaz de levar animais até a óbito. Então, a privação de sono, a gente nem está falando de privação de sono, a gente está falando de dormir em um horário inadequado. Então, o sono da noite, ele não é substituído pelo sono do dia. Ele pode ser compensado parcialmente. Então, não dormir à noite e você ter a oportunidade de dormir durante o dia pode compensar parcialmente esse desconforto. Mas a gente não vai ter o mesmo efeito de um sono noturno. E aí a gente chega na situação das pessoas que são trabalhadores de turno, que precisam passar a noite acordados e dormirem de dia. Então, esses indivíduos, eles podem ser bem adaptados, principalmente se a rotina de trabalho lhes permite isso, por exemplo, trabalhar uma madrugada e ter a oportunidade de dormir à noite na outra madrugada. E eles podem não ser bem adaptados, por exemplo, eles podem passar a noite em claro, por conta da atividade, e ao chegar em casa não conseguir dormir, porque está de dia, e aí a pessoa não consegue dormir de dia, e na noite seguinte ele está no trabalho novamente. Então, quando existe uma má adaptação, surge uma doença, que a gente chama de transtorno do sono relacionado ao trabalho de turno. E essa doença leva a uma série de consequências, como ganho de peso, aumento da pressão arterial, predisposição para diabetes, que é causado pela resistência à insulina, alterações do humor, dificuldade de concentração e de memória, que são muito semelhantes aos sintomas da privação crônica de sono, quer dizer, de dormir pouco voluntariamente ao longo do tempo. Isso é uma doença, né? É uma doença. Então, é necessário uma atenção especial com relação ao trabalho de turno. É uma atenção que a sociedade ainda não conseguiu entender, e algumas empresas já entendem isso e têm programas de prevenção de transtorno do sono em trabalho de turno, tem programas de prevenção de acidentes nas empresas que possuem trabalho de turno, mas é uma coisa que precisa de maior entendimento da população e realmente de incorporação de medidas nas empresas, nas indústrias, nas atividades noturnas de uma maneira geral. E eu chamo a atenção em especial aos profissionais de saúde, porque existe uma cultura do profissional de saúde de que ele pode passar uma noite em claro e ele pode, no dia seguinte, não dormir e continuar trabalhando, e às vezes até por dias consecutivos. Isso é uma cultura comum que a gente vê médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem fazendo isso, né? Sai de um trabalho de 24 horas, entra em outro trabalho, plantão de 24 horas, e enfim. E aí você vai, a pessoa que deveria prezar pela saúde do próximo e da sua própria saúde, pratica isso, mas aí o indivíduo que trabalha numa indústria, ele trabalha uma noite e ele trabalha 12 horas e ele folga 36 horas. É bem diferente do que a gente pratica na área da saúde. Então, no final das contas, essas pessoas adoecem de várias maneiras e isso precisa ser combatido. Sim, certamente. E eu acho que, em primeiro lugar, é necessário que a gente converse sobre isso, porque
Às vezes as pessoas não sabem sobre essa importância do sono noturno, a importância de respeitar esses nossos ciclos. Então acho que um primeiro passo muito importante é conversar e divulgar esse tipo de informação, né? Isso mesmo, Juliana. Eu deixo até um alerta. A gente está vivendo um momento muito complicado do ponto de vista trabalhista, onde as instituições têm deixado de contratar as pessoas com vínculos trabalhistas e contratam serviços. E tanto a rede pública quanto a rede privada acaba negligenciando qualquer responsabilidade ou cuidado com os funcionários. Então, para muitos hospitais, assim, pouco importa se você está trabalhando 3 dias. Se você se dispõe a vir trabalhar, ok, tá aqui, teu plantão é esse. Então, ao passo que quando você tem um vínculo com uma instituição, ela é obrigada, um vínculo trabalhista, ela é obrigada a cuidar dos funcionários. E a gente está vendo isso se perder de forma sistemática e os profissionais estão adoecendo realmente, né? Com certeza, isso é uma coisa a qual as pessoas têm que ficar muito atentas, porque realmente pode trazer consequências muito graves à nossa saúde. E como o senhor mesmo falou, existem várias consequências para a qualidade do sono e para a qualidade de vida dessas pessoas que fazem esses trabalhos noturnos. Mas de uma forma mais específica, quais são os efeitos negativos dessa ausência de sono noturno na população? Como é que isso afeta a qualidade de vida das pessoas? Então, a gente pode extrapolar esses efeitos para os efeitos de privação de sono. Então, dormir menos do que o necessário. Então, essa situação leva a aumento da pressão arterial, aumento da resistência à insulina, um aumento do risco cardiovascular em geral, né? Quando você compara indivíduos que dormem o tempo necessário e dormem menos do que o necessário, o risco cardiovascular em geral é aumentado. Você tem aumento da probabilidade de doenças psiquiátricas como depressão e ansiedade. Você pode ter irritabilidade, dificuldade de concentração e de memória, aumento da predisposição a doenças infecciosas, inclusive menor resposta imunológica, e isso pode ser aferido até mesmo na conversão sorológica após vacinas, após imunização. Então a resposta imunológica é reduzida em indivíduos privados de sono. E também uma predisposição a ganho de peso. Nossa, muita coisa. Afeta basicamente o organismo inteiro, né? E isso, com certeza. Olha, essa questão da conversão sorológica, é até importante, a gente estar em uma fase aí de vacinação em massa da população. Existem inúmeros trabalhos sobre a soroconversão em grupos privados de sono e não privados de sono. Então, os grupos privados de sono, eles têm uma menor resposta imunológica. Quer dizer, é necessário dormir bem para poder ter um bom efeito de uma imunização, de uma vacina. Então, o sono também vai nos ajudar nesse sentido. Com certeza, então fica aí o alerta. Quando tomar vacina, tem que dormir bem. Não só quando tomar vacina, tem que dormir bem sempre, mas principalmente quando for tomar vacina, tem que dormir muito bem, né? E justamente para ter essa melhor resposta. Fica essa dica, hein? Isso, fica a dica. E, doutor Sérgio, com relação às crianças e os adolescentes, a gente sabe que tem muita preocupação por parte dos pais com relação ao tempo de sono dos seus filhos. Se essas crianças e adolescentes estão tendo o tempo de sono necessário, de qualidade, de forma correta. Mas qual é realmente a importância do sono no que se refere ao crescimento e ao desenvolvimento de habilidades nessa faixa etária? É realmente importante que eles tenham qualidade do sono? Com certeza. A gente pode extrapolar a necessidade do sono para as funções fisiológicas de uma maneira geral, para qualquer idade, mas em especial a criança e o adolescente tem a questão do crescimento, e a gente já falou há pouco que o hormônio do crescimento ele é liberado durante a noite, ele tem um pico de liberação noturno, e é noturno dependente do sono, não basta ser à noite, né? Se você estiver acordado à noite, o pico de liberação de cortisol, de hormônio do crescimento, ele não acontece. Então é necessário dormir bem para crescer bem,
E o hormônio do crescimento ele não é só para crescimento, né? Ele também serve como fator de regeneração de tecidos. E, além disso, tem a questão do aprendizado. A gente sabe o quanto é importante o sono para a consolidação da memória, para a estabilização das funções cognitivas, como principalmente a atenção, e também na modulação do humor. E a gente tem visto também uma grande preocupação relacionada a transtornos de humor na adolescência, né? A gente tem visto uma quantidade crescente de adolescentes deprimidos, alguns até com quadros graves, com tentativas de suicídio. Então, coisas que a gente não conhecia no passado e que talvez possa estar linkado também a uma qualidade de vida pior e a uma qualidade de sono pior também, uma privação de sono nessa população. Inclusive, aproveitando essa oportunidade, existe uma outra característica do sono do adolescente que a gente chama de atraso de fase do sono. O adolescente ele tem uma necessidade de dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. E isso acaba entrando em choque com as rotinas das escolas. A maioria das escolas dos adolescentes inclui início das atividades muito cedo, na manhã, 7 horas, 7h30 da manhã. Então, aquele adolescente que naturalmente, por conta da idade, ele está tendo uma necessidade de dormir mais tarde e ele já tem uma necessidade de dormir mais do que o adulto, alguns 10 horas de sono, tem gente que até mais de 10 horas de sono, esse indivíduo vai dormir naturalmente meia-noite e ele acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola. Então ele está sempre privado de sono, ele está devendo 3 horas, 4 horas de sono para o organismo todos os dias. Então esse adolescente ele não produz bem, ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem dificuldade de concentração, ele tem alteração do humor. Alguns dormem nas primeiras horas de aula na escola e a gente, muitos pais e muitas escolas e até mesmo a sociedade de uma maneira geral não consegue entender isso como uma necessidade do adolescente. Pode ser enxergado como uma falta de dedicação, muitas vezes como preguiça, mas é uma tendência natural. Agora, piorando isso, a gente tem a questão do uso do aparelho de celular, das atividades noturnas, que acabam atrasando ainda mais o início do sono. Então, o adolescente já tem essa tendência de dormir mais tarde e ele ainda se estimula excessivamente, então alguns vão dormir no meio da madrugada. 2 horas, 3 horas da manhã, e tem que acordar cedo para ir para a escola. Então, é necessário uma preocupação com relação a essa higiene do sono, para que esse estímulo luminoso das telas não atrase mais ainda o horário de dormir. E é necessário também uma sensibilização das instituições de ensino para adaptarem esses horários da escola de uma forma mais adequada à fisiologia do aluno dessa faixa etária, tá? Inclusive, existe um manifesto da Associação Brasileira de Medicina do Sono solicitando o adiamento do horário de início de aulas no período da adolescência, né? Principalmente o ensino médio. Nossa, muito interessante e muito importante isso. Acho que realmente precisa ter uma mudança dessa visão de que esse padrão de sono da adolescência é uma preguiça, porque não é, e realmente é uma necessidade fisiológica. E acho que realmente a atual logística que a gente tem de horários das escolas é um aspecto que com certeza tem que ser repensado. E, Dr. Sérgio, com relação a essa higiene do sono que o senhor falou, já que a gente já está falando sobre isso, o senhor poderia falar também um pouquinho sobre quais são as melhores estratégias que alguém deve seguir para garantir um sono adequado e saudável? Sim, com certeza. Existe uma série de medidas que favorecem um sono de boa qualidade, né? Vamos tentar citar algumas aqui. Por exemplo, é necessário que haja um intervalo entre o término das atividades físicas e o início do sono. Então, se eu quero dormir 10 horas da noite, se habitualmente meu sono chega às 10 horas da noite, eu não posso terminar a academia às 9 da noite, né? Eu tenho que ter um intervalo
porque essa atividade física ela estimula, ela deixa a adrenalina mais alta, e aí você pode ter dificuldade para dormir. Além disso, a gente vê um uso excessivo e às vezes indiscriminado de substâncias estimulantes, como cafeína, guaraná, chá do tipo mate, né? Chá estimulante, não esses chás calmantes que podem até ajudar no sono. E inclusive nesse contexto da academia, né? Então é necessário que se controle a quantidade de café durante o dia, ingesta de café e cafeína. E aí eu incluo também refrigerantes que possuem cafeína. É necessário que essa ingesta ela se encerre no período da tarde, então após 6 horas da tarde não deve haver nenhuma ingesta de cafeína, sob o custo de poder atrapalhar o início do sono. Uma outra coisa que é fundamental é a gente ter o hábito de deitar só quando tiver com sono. Deitar para esperar o sono chegar é uma atitude que pode levar a uma ansiedade em alguns indivíduos relacionados à expectativa de dormir. Então a pessoa deita e ela fica preocupada se ela vai conseguir dormir ou não. E essa preocupação ela é um gatilho para uma cascata de pensamentos inadequados que geram estresse e faz com que a pessoa fique mais desperta durante a noite. E isso pode gerar uma insônia. Outra situação importante é que a cama ela faz parte ela é um elemento de um ritual que sinaliza para o cérebro a hora que você tem que começar a relaxar e que o sono pode chegar naturalmente. Então, a cama não deve ser utilizada para atividades diversas, como assistir TV, como jogar videogame, como se alimentar, como o uso de aparelho de celular e tablet, atividades de trabalho. Então a cama ela tem que ficar reservada como um local para dormir e também para namorar, mas não para essas outras atividades. E a gente vê que tem pessoas que passam a maior parte do dia deitado na cama, né? Ou então a maior parte da noite, pessoas que chegam do trabalho cedo e deitam na cama e ali eles fazem todas as suas atividades, assistem TV, jantam, os adolescentes jogam videogame e tudo isso retira esse elemento ritual que é necessário para que o sono surja naturalmente. Então quem está deitado na cama há muito tempo, às vezes tem dificuldade para pegar no sono porque perde esse fator ritual. É como se você dissesse para o cérebro assim, agora eu quero que você desligue e que meu sono chegue, mas isso não acontece dessa forma. Então a gente tem que evitar essas atividades na cama. O que mais que a gente pode citar, né? A alimentação noturna ela tem que ser leve, então a quantidade de calorias do jantar ela tem que ser menor do que a quantidade do almoço. E esse horário da alimentação, do jantar, ela não deve ser próximo à hora de dormir. Tá? A hora de dormir você pode fazer um lanche leve. É necessário se dispor para dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, tá? Essa regularidade ela favorece o sono. Então, se você um dia você se dispõe a dormir meia-noite, outro dia você quer dormir 9h30, no outro dia você vai para algum lugar, algum evento social, você quer dormir às 2 horas. Esse relógio biológico ele não sincroniza e aí você vai ter dificuldade para dormir. Então é necessário se disponibilizar de forma regular horários para dormir e para despertar também. É importante. A outra questão é o controle de estímulos. Então a gente precisa ter ambiente escuro. Tem gente que dorme com televisão ligada, tem gente que tem medo do escuro, deixa a luz acesa. Isso favorece um sono, primeiro dificulta o início do sono e favorece um sono mais superficial, tá? Tem até aquele mito do Benjamin, do abajur, que é azul, né? Da luz azul. A luz azul ela estimula ficar acordado, tá? A luz amarela ela tem menor capacidade de estímulo, de inibição da melatonina. Então, os abajus eles têm que ser com
com luminosidade muito baixa e da coloração amarela, não pode ser azul não, tá? Então a gente precisa ter ambiente escuro, temperatura adequada e silêncio, né? O silêncio também ele é necessário para o sono. Com certeza, então um conjunto de estratégias que a gente pode utilizar para ter esse sono saudável e de qualidade, né? Mas caso essas estratégias não funcionem, quando é que a pessoa deve optar por buscar ajuda profissional? E qual seria o profissional indicado para esse atendimento? Muito bem, olha, quando a gente fala de insônia, né, que é só uma das doenças do sono, a insônia ela pode ser ocasional, né? Ela pode ser inclusive reativa a algum evento, né? Você pode ter uma situação estressante, uma preocupação em um dia e não dormir bem naquele dia. Você pode ter algum problema físico, por exemplo, você está acostumado a dormir com ar-condicionado ou com ventilador, faltou luz naquela noite em casa, você não consegue dormir naquela noite. Você pode ter uma doença física, por exemplo, estar com uma pneumonia ou uma crise de asma ou um quadro doloroso e naquele período que você está com a doença, você não consegue dormir bem. Uma vez resolvido o problema, o sono tende a retornar ao normal. Mas em alguns indivíduos isso não acontece. Alguns indivíduos têm algum evento que leva a insônia a surgir e depois do evento resolvido, a pessoa continua tendo insônia. Surge o que a gente chama de fatores perpetuantes da insônia. Então, à medida que essa dificuldade persiste, é necessário um acompanhamento com um especialista. Um divisor de águas para a gente é o período de 3 meses. Então, que é quando a gente passa a chamar a insônia de transtorno de insônia ou insônia crônica. Por que isso tem uma importância maior? Porque a partir de 3 meses, com dificuldade para dormir, o indivíduo dificilmente vai ter uma remissão espontânea, vai voltar a dormir bem espontaneamente. Então, a grande maioria dos pacientes vai precisar de uma intervenção terapêutica para resolver isso. E é toda noite que tem que dormir mal? Não. A gente considera insônia crônica, esse indivíduo durante um período de 3 meses, ele tem no mínimo 3 episódios de insônia na semana. Então, às vezes, pode ser que durma bem, mas uma noite, frequentemente, né, quase metade das noites, o indivíduo está tendo insônia. Então é necessário abordar. O melhor profissional para acompanhar é o especialista em sono, né, o médico do sono. Então tem neurologista, médico do sono, tem otorrino, médico do sono, pneumologista, médico do sono. Embora a maioria dos otorrinos e pneumologistas se dediquem ao tratamento das doenças respiratórias do sono. E os neurologistas e os psiquiatras especialistas em sono se dedicam mais à insônia e a algumas outras doenças neurológicas que acometem o sono. E existem outras doenças do sono, como a apneia do sono, é uma doença extremamente comum que causa ronco e pausas na respiração. O indivíduo que tem apneia do sono, ele tem sonolência durante o dia, ele acorda cansado, ele dorme muito fácil em qualquer lugar, ele está sempre indisposto e cansado. É uma doença extremamente frequente, acomete 30% da população, a maioria não sabe que tem apneia do sono. O tratamento melhora muito a qualidade de vida. Então é uma doença que precisa também de atenção, o indivíduo precisa procurar um especialista para tratar. E entre outras doenças, né? Existe uma série de doenças que causam sonolência excessiva durante o dia, existem doenças que causam alterações do comportamento durante o sono, que são as parassonias, né? Como sonambulismo, terror noturno, transtorno comportamental do sono REM, tem uma série de doenças. Pra você ter ideia, a classificação internacional de doenças do sono compreende aproximadamente 90 doenças. Então, entre tipos e subtipos dessas doenças, né? Então, existe uma gama de doenças do sono que ainda é um pouco desconhecida da maioria da população, mas à medida que qualquer distúrbio do sono persista, é necessário acompanhar com um especialista sim. Perfeito, Dr. Sérgio. Realmente, essa é uma área muito abrangente e que tem uma importância enorme na nossa saúde como um todo, né? Então, é isso. Essa foi nossa última pergunta. Mais uma vez, eu queria agradecer a sua presença nesse episódio de hoje.
Nossa conversa foi extremamente enriquecedora e eu aprendi muita coisa. E se o senhor quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Maravilha, eu que agradeço e eu estou muito feliz de estar contribuindo um pouco com o programa, com o podcast. Eu gosto muito de podcasts, eu ouço no carro, no rádio, às vezes eu ouço no banho. Eu estou sempre aproveitando algumas brechas de ócio para tentar aprender, para adquirir conhecimento, para a gente poder ouvir coisas interessantes e estimular nosso cérebro realmente com conteúdo de qualidade. E eu acho que vocês estão de parabéns, quero que o programa só cresça e estou sempre à disposição para o que precisarem. Deixo uma mensagem para a população, para o pessoal, que é necessário ter um sono de qualidade para ter ter uma vida saudável, né? Não basta a atividade física, comer bem, ter uma dieta balanceada, é necessário também dormir bem. E tem uma série de consequências, o sono de má qualidade, essas consequências surgem no longo prazo. É necessário a gente amadurecer um pouco esse olhar para a qualidade do sono e se preocupar também em dormir bem, tá? Então é isso. Muito legal, doutor, adorei. E para você que está nos escutando, lembre-se que dormir bem é uma das formas mais eficazes de cuidar da sua saúde. Então é isso, pessoal. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail sondasaude@gmail.com e não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, @osondasaúde. Tchauzinho e até o próximo episódio.